Luna, seja bem-vinda mais uma vez ao Legado Delas Cast, onde destacamos a vida e o legado de mulheres extraordinárias que estão fazendo a diferença no mundo. E hoje, mais uma vez, estou aqui com duas mulheres que estão se posicionando verdadeiramente com suas mensagens e fazendo a diferença na vida de outras mulheres, na vida de outras pessoas, outros casais, né? Porque hoje a gente vai falar de relacionamento. O tema de hoje é o segredo para construir um relacionamento duradouro. E hoje, especial, estou recebendo aqui Gabriela Dias, ela que é esposa, mãe, enfermeira obstetra, sexóloga, escritora e palestrante. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, Grazi, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. Também aqui, Lani Nola, ela é também esposa, mãe, líder e mentora de casais, juntamente com seu esposo. Seja bem-vinda, Lani. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? E um prazer também estar aqui conhecendo a Gabi mais de perto. E eu creio que essa mesa hoje vai ser uma mesa muito especial. Fique ligado. Não distraia, porque eu creio que hoje o Senhor vai falar ao seu coração. Muito bom. Já pega papel e caneta aí, se prepara. Mas antes, deixa eu deixar um recadinho especial. Se você ainda não é inscrita nesse canal, já se inscreve. Clica aí no sininho para não perder nenhum episódio, porque eu tenho certeza que cada episódio será especial para o seu coração. Gente, nós estamos falando aqui de um tema que é muito relevante, porque hoje, né, as famílias, infelizmente têm sido atacadas, desvalorizadas, não têm recebido o valor que realmente precisa, né? E como esse podcast é para a mulher, e a gente fala muito para a mulher, eu tenho certeza disso, que a mulher ela tem um poder incrível de mudar ambientes. Onde a mulher chega, se ela for sábia, obviamente, ela consegue mudar ambientes, né? E acredito que no relacionamento não é diferente. Então, eu já vou começar com uma pergunta aqui para vocês. Qual que é o papel da mulher para um relacionamento duradouro? Pode ser, tanto faz. Na realidade, você falou algo ali, né? A gente sempre fala que a mulher, ela tem tudo na mão, né? A mesma velocidade que a sábia constrói, a tola destrói. E quando a mulher se posiciona em casa, a gente sempre fala, né? Porque muitas mulheres veem a submissão, né? Vou passar aqui por um pouquinho do casamento e já vou falar no relacionamento. A submissão como algo que estão oferecendo no mundo, né? Que não é a nossa submissão. A nossa submissão é a que está na Bíblia, né? E o nosso padrão é a Bíblia. Então eu vejo que quando a mulher se posiciona no lugar correto, entende o seu lugar. Muitas vezes ela diz assim, mas eu sou só uma advogada, ou eu sou só uma dona de casa, independente de onde ela está plantada. Se ela estiver no lugar certo, tudo ao redor dela vai florescer. E começa com a submissão a Deus e depois a submissão ao seu esposo, né? E eu sempre falo, uma mulher, ela não tem noção, ela não imagina o poder que ela carrega na mão, né? Eu vejo tantas mulheres, porque a gente também sou terapeuta familiar, né, de casal especificamente, e a gente atende muito nos aconselhamentos também pastorais, e muitas mulheres às vezes estão só desfocadas. Ai, nada flui na minha vida, nada acontece, eu não sei como é que eu vou fazer, me ensina isso, me ensina aquilo. E o segredo é ouvir a voz de Deus e se posicionar, porque muitas vezes a gente queria dar um remedinho, não sei você, né, Gabi? A gente queria dar um remedinho, transformou, mudou, mas não. Não é possível, Se a pessoa né? não se posicionar, não vai acontecer. Lani, mas a palavra submissão, assim como muitas palavras hoje, têm sido deturpadas, né? Sim. O que é, no teu ponto de vista, submissão? O que é uma mulher ser submissa no ponto de vista bíblico, né, também? Eu vou te dar um exemplo, assim, do que a gente fala, vamos parafrasear um pouquinho, né, contar uma historinha. É a mesma coisa, você imagina, né, até o nosso pastor que deu esse exemplo, e a gente sempre toma ele porque é muito fácil de entender. Pensa num quartel. O sargento, ele tem uma missão. E os soldados, eles estão sob a missão dele. Eles só têm papéis diferentes. E responsabilidades diferentes. Então, meu esposo, ele tem uma missão. E eu sou auxiliadora idônea, conforme a palavra fala, que vou caminhar do lado dele, na missão dele. Mas nós só vamos ter papéis diferentes. Eu não sou menor e nem maior que ele. Eu tenho que entender que Deus nos deu uma missão nesta terra, mas ele dá para o cabeça, que é o homem, no caso. E eu tô na missão dele. E nem por isso eu vou ser subjugada. Exato. Entendeu? É eu entender. E vai fluir. Porque eu vou dizer pra vocês, tá? Vou contar um segredinho quem não sabe. Ser submissa é um lugar muito seguro. Quando a gente entende isso, parece que abre uma lacuna dentro da mente e diz, nossa, é um lugar muito seguro. E é onde realmente a gente vai florescer.
Porque é muito bom tu ser submissa a um homem que te ama como Cristo ama a igreja. É muito bom tu ser submissa, é um lugar seguro. Tu vai entender isso. Porque muitas dores das mulheres que querem, que até muitas vezes levantam uma bandeira, né, de feminismo, é abandono, né? As feministas de plantão aí vão me, mas tá tudo bem. Mas é uma dor que elas colocam para fora, né? Só que quando a gente entende isso e deixa o Espírito Santo trabalhar, a cura vem e é como um bálsamo. E daí as coisas começam a acontecer. Se eu puder acrescentar a palavra submissão do grego, né? Eu tenho um pai que faz doutorado em teologia, isso facilita bastante, né? Coisa boa. A palavra no grego original, ela fala que ambos estão sob uma mesma missão. Então, assim, a sociedade, quando, e muitos líderes religiosos, infelizmente, né, quando eles colocam a palavra submissão, já colocam com essa conotação ruim. Infelizmente, ela vem sendo deturpada há muito tempo, como tu falou. Mas, graças a Deus, Deus tem levantado pessoas para dentro da igreja, trazer uma nova, não é a nova, né? É o que Deus fez, né? Mas A verdadeira, né? a verdadeira essência da palavra submissão, porque a gente vê até na sociedade, não só nas igrejas, por trás de todo grande homem existe uma mulher. Parece que a mulher é um bonequinho desse tamanho, Sim. né? Então, muita gente hoje tem comprado determinadas brigas, né, dificuldades no seu relacionamento, por justamente não entenderem a palavra, terem ouvido ensinamentos errados e não se posicionarem, né? Porque se ambos estão sobre a mesma missão, não existe ninguém maior que ninguém, não existe ninguém melhor que ninguém. Hoje, no consultório, o que eu mais vejo é uma competitividade nos casamentos, independente de religião ou não, independente de cargo ou não, porque quando eu encaro o relacionamento como uma competição, é uma briga que não vai ter fim nunca, porque primeiro ela começa com o casal, depois é com os filhos, porque o filho me ama mais, e tudo isso respinga onde? Numa mulher que não consegue mais enxergar o seu valor, numa mulher que não acredita em si mesma, e respinga na libido, que aí vem para mim, né? A dificuldade, amo meu marido, amo meu casamento, mas não tenho vontade. Então, essas coisas, elas estão todas interligadas. O fato de simplesmente de uma mulher não entender a sua missão na sua casa, faz ela ser prejudicada dentro do seu próprio relacionamento e da sua vida. A questão que tu trabalha muito, né, de empreendedorismo, quantas mulheres incríveis eu tenho oportunidade de conhecer, que eu sei que tem desejo de empreender, mas não acredita em si mesma. Exato, E às vezes o próprio marido vai no consultório e fala, doutora, me ajuda, porque eu tô tentando, né, montar uma loja, ajudar ela a ela ter algo para ela, para poder, tipo, ser autônoma, ter um tempo a mais com a família, enfim. E a própria mulher não acredita, então tu vê que bagunça, né? É uma bagunça no sistema, na verdade. Porque eu acredito também, Gabi, que já vai desde sempre, né? Sim. Da gente pequenininha, né? Eu lembro da minha mãe, e eu cresci num lar assim, né? Cresci num lar que eu dizia, homem nenhum manda em mim. Porque o meu pai, infelizmente, era alcoólatra, então a gente teve umas disfunções bem complicadas, né? No nosso crescimento, nós somos em 4 irmãs, e tudo menina, daí imagina, né? Então eu disse assim, eu vou estudar, vou correr atrás, e daí tu pensa, quando eu conheci Jesus, que agora eu conheci um homem, que eu vou ter que ser submissa. Como é que foi esse processo? Padrão familiar, né? O padrão precisa ser quebrado em algumas famílias, ou ele não necessariamente quebrado, né? Mas às vezes ressignificado. Sim. Né? O fato de se vir de um lar de mulheres fortes não quer dizer que tu tem que te tornar fraca. Sim. Mas quer dizer que tu tem que entender a tua posição, que não é em cima de ninguém, né? Mas bem ao lado. isso. E daí, com relação a isso, meu esposo sempre, falando em ressignificação, ele sempre fala isso. Que ele disse que, na realidade, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Exato. E vice-versa. Porque a gente é parceiro, né? Exato. Se a gente encarar isso como uma parceria, porque é. E até eu ouvi outro dia um pastor muito querido falou sobre que o nosso dia a dia acontece, ele é o jogo da vida. Né? E às vezes, muitas vezes, tu quer se recarregar lá na igreja no domingo. Não é, lá é como se fosse o intervalo do jogo. Lá tu tá dizendo assim, olha, tu faz aqui certinho, tu errou ali e tal. Mas a tua busca e o teu relacionamento com Deus vai te levar a esse lugar de entendimento. E a gente acostumou, né, a terceirizar. Sim. A terceirizar, não, eu sou assim porque meu pai, porque a minha mãe, ou porque o meu pastor, ou porque, enfim, porque a Gabi não me ensinou direito. Vai jogando a responsabilidade. É porque é mais fácil, né? É que transferir. nem as muletas, né? E aí, é para tudo na nossa vida. Mulher, eu sempre brinco que nosso sobrenome deveria ser procrastinação, né? Porque as muletas, elas vão tomando uma proporção e um espaço na nossa vida. Ah, eu não consigo fazer atividade física porque eu tenho filho, eu não consigo fazer isso porque, né? E chega uma hora que não tem nem mais braço para colocar a muleta de tantas muletas que tem.
Né? No consultório Verdade. hoje eu me racho, porque quando eu digo, ó, todo casal que faz terapia sexual de casal, eu oriento que eles tenham pelo menos um dia por semana, só os dois. De Vale Night, ou enfim, botar, né? O ideal seria que todas as crianças dormissem mais cedo que os pais, para eles terem um tempo de qualidade. E quando eu falo de sair só os dois, é muito engraçado, né? E eu acho não, tenho certeza, Deus não faz nada por acaso, né? E o fato de eu ter 3 filhos, eu me tornei uma autoridade na maternidade e sexualidade, né? Tanto que meu novo posicionamento que a gente vai fazer agora vai ser justamente com esse slogan. Hoje não existe ninguém que trabalhe a sexualidade na maternidade. É como se a mulher ela fosse sexual antes de ser mãe e depois, lá na fase da leoa, que antes era 40, agora já caiu para 50, porque a maternidade está cada vez mais tardia. Então, nesse período, né, se ela foi mãe aí com uns 20, como eu, 26, até os 50, é como se ela não fosse sexual. É como se a sexualidade não existisse para ela. Tanto que a maioria das pessoas que se tornam mães, elas vêm para mim e falam, Gabi, diz para mim que o que eu ouvi ontem não é real. Porque tá grávida, né? Tipo assim, me disseram, transa bastante, porque depois que teu filho nascer, acabou. Ela disse, amiga, diz pra mim que não é real. Eu falei, tu tá perguntando pra mim, óbvio que eu vou te dizer que não é real, né? Mas, enfim, é só pra gente repensar o quanto somos levadas, muitas vezes, a acreditar que algumas realidades de algumas pessoas deve ser a nossa, né? Eu acho que esse texto, né, da mulher sábia edifica e a tola destrói, né, eu digo pro meu pai que meu pai é pastor, né, e eu digo, olha, se eu pudesse eu acrescentava algo na Bíblia, ele se mata comigo, né, de rir, né? Eu falo, se eu pudesse eu acrescentava, né, dizer cala a boca, né, porque se a gente aprendesse a ficar mais quieta, a gente ganharia muito mais. Com certeza. Porque hoje o que muitas mulheres... Mas isso tá na Bíblia, só não tá diretamente pra mulher, né? O calado sempre, né? O calado sempre ganha, né? Porque Mas- assim, se a gente, por exemplo, né, parasse com essa coisa de colocar a nossa experiência para outras pessoas, porque quem falou isso que teve filho e não transou mais é a realidade da pessoa? Sim. Mas tem um monte de gente que tem filho e a vida continua, né? Mas aí a gente vai acreditando nesses monstros, né, que vão erguendo na Vai nossa... aceitando na mente, né? Eu sempre falo que abre algo na mente e deixa ali. E tu se torna escravo daquilo, né? Exatamente. Porque tá ali, martelando. Exato. E hoje a gente vive numa geração que cada vez as mulheres estão mais empoderadas, né? Falando do empoderamento feminino, mulheres mais em cargos de liderança, empreendendo, e tá tudo bem, eu sou fã do empreendedorismo, mas ao mesmo tempo a gente vê mais mulheres feridas, machucadas, desistindo dos seus relacionamentos, desistindo de ser mãe, desistindo de fazer o que realmente a gente nasceu para fazer, que é gerar vida, né? E quando eu falo de gerar vida, é em todos os sentidos, né? Eu gero vida literalmente, mas eu gero vida através das minhas palavras, das minhas ações, dos ambientes que eu estou. Mas tá tudo muito misturado, pessoas levantando várias bandeiras, falando várias coisas, e até onde a mulher consegue ser feliz de verdade com esse movimento todo? Porque o que a gente percebe é que estão falando muitas coisas por causa de uma ferida muito grande que foi colocada, às vezes, pelos pais, pelos avós, às vezes até sem entendimento, sem saber, enfim, foi o que receberam. Mas às vezes a gente aceita isso pra nós e levantamos essa bandeira. Mas será que é isso que a gente acredita, que a gente defende? É isso que a gente quer? Né? E eu costumo sempre falar que a mulher poderosa é aquela que vive a sua essência, aquela que vive a sua identidade. Mas como que eu vou viver a minha identidade? Eu vou entender quem eu sou, eu vou viver a minha essência se eu nem me conheço? Se eu nem sei quem eu sou de verdade, como que eu vou me posicionar? Vocês percebem que existe isso? Porque vocês atendem, né, muitas mulheres. Que existem muito isso, mulheres muito feridas, muito machucadas. A emoção, né? As mulheres são levadas pela emoção, mas vou deixar tu responder essa primeiro. A saúde mental é o que mais vale ouro hoje, né? É o que eu digo assim, a saúde física, a gente toma um remédio, a gente fica um final de semana inteiro trancado, dormindo, né? Tu toma algumas medicações e tu é restaurado. Mas a saúde mental é algo que não é com 2 conversas que tu restaura. Então, eu acho que se eu pudesse, né, hoje dar um conselho para quem está nos assistindo, comece o processo de autoconhecimento. E claro, né, não sei qual a sua religião, a sua crença, mas já que eu tô com o microfone, eu acredito em Deus, então estou eu aqui falando, né? Mas quando nós temos a nossa identidade em Deus, a gente não se deixa ser confundido. Isso não quer dizer que nós não teremos problema e não teremos dificuldades em alguns momentos da nossa vida. Ainda hoje na academia eu falava com a minha personal, ela estava muito confusa assim sobre algumas coisas de Deus, e eu falei para ela, cara, o fato de vivermos com Deus, né, aquele versículo que diz que
nesse mundo nós teríamos muitas aflições, é a prova viva disso, de que ninguém disse para nós que a vida seria fácil, Sim. né? Até Jesus, quando esteve aqui, as coisas também para ele não foram fáceis, né? Mas a gente precisa entender que nesse universo do empoderamento há uma grande confusão. O empoderamento, ele vem para mostrar que nós, mulheres, podemos fazer e ser quem quisermos. Mas mediante, né? Se você está num relacionamento, você tem que ter a aprovação de alguém. Aprovação, conversa, chame como você quiser. Esses dias eu atendi no consultório uma mulher que chegou para mim e falou, ó, o marido até achei engraçado que ele parecia assim um cachorro abandonado no meio da estrada, né? Ele chegou assim muito, né? E a mulher chegou toda, né, cheia de si, e aí ela, a gente tá aqui porque a gente quer ajuda, eu já vou começar essa conversa te dizendo, né, eu transo quando eu quiser. E aí eu falei, sim, e quando que é que tu quer, assim, só pra me saber, né? Pra mim ter uma noção, assim, né, de poder entender. A cada 3 meses. Aí eu falei, então tá, eu acho que eu vou chocar vocês, né, porque eu conheço a crença de vocês. E o que eu vou falar, acho que é o que vocês menos esperam, mas fica sozinha, então. Tem um advogado aqui no andar de baixo, de repente já pede o divórcio. Porque a gente tem que entender que quando a gente vive num relacionamento, nós temos que ter empatia e nós temos que nos colocar no lugar do outro. E colocar no lugar do outro não é de faz de conta, é vestir o sapato que o outro tem, que às vezes não te serve, dói teu pé. Né? Então, a gente tem que entender que quando a gente está no relacionamento, o empoderamento ele vem para dizer, mulher, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, mas geralmente são pessoas que não estão com alguém que falam isso. Então, é isso que a gente tem que observar. Sim. Quem são as pessoas que você ouve, que você segue? Quem são as correntes que você está ouvindo, né? A quem você segue? Essa é uma pergunta que me foi feita num congresso uma vez, e algo que, assim, foi muito impactante para mim, né? O Hernandes Dias Lopes é um pastor maravilhoso, já estive à mesa com ele, já jantou na minha casa algumas vezes, e ele, numa conversa, ele falou, quem você segue? Né? E, assim, muito enfático, porque a gente tem que entender, você não pode seguir a todo mundo, né? Tem que, assim, a rede social, ela é um lugar maravilhoso para estarmos, não posso falar, trabalho, vivo disso, mas a gente tem que entender que determinadas linhas vai nos levar a lugares muito perigosos, que não necessariamente vai ser o saudável para nós. Então, nesse caso dessa mulher, eu perguntei, o que você tem consumido de conteúdo? E aí ela falou, empoderamento feminino é a minha bandeira, ok? Né, é ótimo, porque esses dias eu andei de avião e quem estava pilotando era uma mulher. Eu fiz um berreiro na hora que a comissária começou a falar, né, bem fresquenta, porque, cara, eu contei pra minha avó ficou com os olhos lacrimejados, cheguei a bater uma foto com ela e postar, porque eu achei incrível. Minha avó disse, meu Deus, se alguém me contasse, eu não ia acreditar. E isso é empoderamento, é a mulher chegar onde, né, se contar há 10 anos atrás, ninguém acreditaria. Mas o empoderamento, ele também é você entender que se você tá num relacionamento, você não tá sozinha. Né? A gente não tá sozinha. Então, o entender que o empoderamento ele pode te levar a lugares, ele pode te fazer ser uma mulher empreendedora, uma mulher maravilhosa, uma mulher, né, que consegue conquistar o que nunca imaginou. Mas, para quem acredita, tem Deus nessa jogada, porque uma porta que ele fecha, ninguém abre. Verdade. E tem que acreditar que tem. Se tu tais num relacionamento, né? Eu hoje digo para todo mundo, às vezes eu recebo convites, hoje, graças a Deus, o meu assessor, cada palestra, cada coisa que eu vou, meu assessor é meu marido. Então, isso para mim foi muito bom, porque antes, quando era eu, cada lugar que eu ia, olha só, aí sempre ficava aquela coisa, será, né? E com 3 filhos, ele que fica na retaguarda, então, hoje ele entende, isso se tornou mais que um trabalho, é um ministério na minha vida. Mas, eu sei de mulheres que não conseguem fazer uma academia, porque o marido não fica. Então, falta diálogo, falta um monte de coisa nos relacionamentos, sabe? As pessoas precisam entender que não é uma competição, como eu falei no começo. O relacionamento é ambos sob a mesma missão. A missão é o quê? No meu caso, tornou uma missão de vida, a sexualidade. Mas no caso dele, ser o meu assessor e ser o homem que está ao meu lado também é uma missão de vida, né? Afinal de contas, nós formamos uma família, né? De 5 pessoas com 3 filhos. Então, entender que para eu ser uma mulher empoderada, como muita gente fala, né? A gente abriu uma caixinha de pergunta para as pessoas dizerem 3 coisas, empoderada é o que mais veio. Mas as pessoas esquecem que o empoderamento não é eu me arrumar, não é eu conseguir falar de sexo para homens, que é um tabu, mas o empoderado é eu saber o meu lugar. Exato. No relacionamento, quando eu estou bem, quando eu não estou bem. Então, assim, cuidado com quem você tem visto, a quem você tem seguido, né? Algumas linhas, elas servem para algumas pessoas, mas não servem para você. Esse cuidado é muito importante, porque aí a gente se perde em linhas que às vezes a gente nem quer. Sim. E aí, às vezes, a gente se perde e olha assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô falando isso? Às vezes eu só tô sendo influenciada por alguém que eu nem queria,
Mas, Exatamente. Eu infelizmente... costumo dizer que é as guerras que a gente luta sem precisar. É verdade, porque tem o pai da minha amiga, ele fala assim, vocês não podem ver um problema, vocês caem dentro. Tá lá, né? E a gente tem que O problema aprender. nem te chamou. Nem te chamou. Porque eu até vou pegar o gancho ali teu, daquele versículo, né? Muitas são as aflições do justo. Muitas são, né? Jesus fala isso pra gente. Só que ele fala que ele nos livra de todas. Só que tem algumas, como a gente tá mencionando ali, que não é nem a aflição que ele permitiu, é nós que fomos lá e cavamos. Tipo assim, ó, tem uma pessoa que não condiz com aquilo que... Eu vou falar de amizades agora, né? Com aquilo que tu crê, né? Com a tua vida, com os teus princípios. Não força um relacionamento. Você vai amar, você vai instruir se necessário, mas relacionamento, a gente tem que abrir o coração para pessoas que realmente vão ter o teu coração. Porque senão vai estar assim, ó, jogando pérola aos porcos, como diz mesmo, e daqui a pouco tu vai estar com um tremendo de um problema. Porque tu vai estar exposta. E eu pego um monte de conselhos, porque assim, uma coisa é a gente como profissional dar uma direção, né? Porque nós não podemos dizer você faz isso, você faz aquilo. A pessoa é um ser humano. Sim. Agora, outra coisa é um conselho de um amigo que vai dar a opinião dele mediante ao que ele viveu. Eu sempre digo, cara, como que vocês casados foram pegar um conselho com uma pessoa que tá divorciada? Tipo Não tem assim, nada a ver com a pessoa divorciada, mas tem a ver com a realidade dela. Baseado na minha história, né? Eu vou dar um Claro. conselho pra Gabi baseado na minha história, no que eu vivi. E é um cuidado mesmo que se tem. E eu acho tão forte isso, porque tu falou antes de procrastinação na outra pergunta, né? E foi tão pontual na minha vida que esse ano eu venci uma. Mas eu comecei o quê? Me posicionando. Quando eu tive o Matheus, que a gente tem um filho de 20 anos já. E quando a gente teve ele... Bem Uma nova vez. ainda, né? Bem jovem. Obrigada. E quando a gente teve ele, eu tive que trancar a minha faculdade. E todos os anos ele e o Dirceu, meu esposo, falavam, volta, volta, volta. E eu ficava procrastinando, deixei lá. Só que tem 4 anos agora, né? Foi 4 anos de faculdade. Deus disse assim, ó, vai e faz agora, te posiciona. Foi difícil? Foi. Mas eu tive que regaçar as mangas e, ó, correr atrás, eu vou vencer isso. E daí foi tão lindo que sabe, eu fui para outro ramo, né? Que Deus tinha direcionado para a gente fez teologia, eu e meu esposo. Daí a gente foi, então, agora fizemos teologia, agora a gente já tá numa pós. Legal. E eu disse assim, Deus, quando tu te posiciona, as coisas funcionam, como diz a Gabi, né? Não sei qual a sua crença, mas eu acredito em Deus. Então eu sei que Deus pode transformar a vida. Sim. Assim como mudou a nossa vida. Mas precisa de uma posição. Exato. da E gente. eu acredito que a gente está vivendo num tempo que mais que nunca Deus tem chamado mulheres para se posicionar, Sim. para fazer a diferença, né? Porque esse movimento todo de mulheres não é sobre nós. Sim. Muitas falam sobre si, né? Mas a gente que vive princípios cristãos não é só sobre nós. É sobre o impacto que a gente gera a partir daquilo que a gente faz. Então, quando a gente entende isso, a gente não vai simplesmente trazer o empoderamento para esse lado que algumas pessoas trazem. Mas o empoderamento à luz da Bíblia. O poder, o verdadeiro poder da mulher, que é ser esposa, ser mãe. Ser mulher. Quem De consegue verdade, ser né? mulher de verdade já tá vivendo grande poder, né? Porque Verdade. a Gabi vai saber falar disso, né? Muitas mulheres não conseguem nem ser mulher num relacionamento. Não conseguem se desenvolver nisso. Um espelho no consultório e algumas chegam e falam, não vai pedir para me olhar nesse espelho, né? O motivo da consulta é libido, mas eu já sei que tem a ver com autoestima, porque elas andam casadinhas. Só que as pessoas não, né? Aí vem uma avalanche, né? Nós não tivemos educação sexual, ninguém teve, né? Essa formação, essa última certificação que eu comecei agora é para ser educadora sexual, emocional e de prevenção ao abuso sexual infantil. E é uma bandeira pesada, difícil. Com Hoje, certeza. 70% dos abusos eles acontecem dentro do ambiente familiar. E eu tenho falado nas igrejas aonde eu vou para os líderes, né, sejam religiosos ou não, de que tá todo mundo no mesmo lugar, no secreto, ninguém fala sobre isso. E aí alguém tem feito a festa, né? Quando tu não fala, quando um assunto é tratado no secreto, é tudo muito conveniente, né? Então a gente tem que entender que esse empoderamento, né, e eu falo muito sobre isso quando eu falo para mulheres, de que é muito falado sobre missão e propósito, né? São duas palavras muito hoje, tanto no networking, tanto no mundo empresarial, já que tem várias mulheres empreendedoras que nos assistem. E assim, cara, às vezes a tua missão é impactar muitas vidas, né? Muita gente fala para mim, hoje eu tenho uma rede social com 193 mil seguidores, eu tenho 10 milhões de impressões mensais, são números grandes, números que muita gente, às vezes, tem pessoas que
almejam, né? Sonham. Eu nunca imaginei estar onde estou. E aí volta onde a Alane falou. Quando tu te posiciona e Deus quer te levar, ele te leva a qualquer lugar. Verdade. Mas a minha maior missão não é essa. A minha maior missão é ser mãe. Quando eu tô em casa com os 3, é onde eu preciso ser quem eu sou. Porque não adianta eu ser a Gabriela da rede social e dentro da minha casa não impactar os meus filhos. É a minha oração todos os dias, porque todos os dias eu recebo mensagens de pessoas. Eu participo de uma rádio onde eu nunca sei quais são as perguntas que vão vir. E eu tenho recebido cada coisa, assim, de arrepiar. Meu Deus, meu marido começou a mudar em casa, começou a fazer as coisas, achei que tinha outra, fui descobrir e estava te ouvindo na rádio. Deus, quando quer Glória a fazer, Deus. ele faz, né? Então, assim, ele faz quando ele quer fazer. Mas não adianta nada eu continuar transformando casamentos e vidas se a minha família, primeiramente, não for, entendeu? Então, quando eu falo isso, muita gente fica, sério que a tua maior missão é essa? A minha maior missão é a minha família primeiro. É o primeiro mandamento bíblico. O nosso Sim, primeiro né? O nosso ministério é a nossa primeiro casa. ministério. Até porque o povo está acostumado a terceirizar tudo, né? Exatamente. Não quero, porque dá trabalho. Dá trabalho. Mas Até- é o nosso lugar. Até porque o nosso posicionamento externo tem que ser uma extensão do posicionamento que a gente tem dentro de casa. Mas não é o que a gente vê, né, Grazi? Não é o que a gente vê. E dentro de casa é mais difícil. Por exemplo, eu atendo Isso adolescentes. é de verdade, né? Eu atendo adolescentes. Isso que a Alane falou, né? Sobre o não estudar, né? Devido ter filhos. Eu atendi um adolescente esses dias que eu fiquei com o coração desse tamanho. Porque ele disse, tia, tu é enfermeira, né? E eu falei, sou. Essa consulta com adolescentes é a minha paixão. Porque educação sexual, os pais não ofertam. As escolas são proibidas, a maioria, tem que ter autorização. As igrejas não podem. Então, o adolescente, ele fica refém, né? Hoje, como um dado, para quem não sabe. Isso é dado da Organização Mundial da Saúde. O primeiro contato com pornografia se dá aos 9 anos. E a explicação é a ausência da educação sexual. Então, quando um filho faz uma pergunta e eu não respondo, para onde que ele vai? Antigamente tinha que entrar numa locadora, tinha que ter mais de 18 anos. Hoje ele pega por comando de voz, ele pode até não saber, né? Não querer nem digitar, né? Tal coisa eu quero saber. Pronto, vai vir. E é tão importante a gente entender que quando se trata, né, dos nossos filhos, quando se trata de assuntos relacionados àquilo que eu posso ofertar, eu preciso entender que é um outro ser humano do outro lado. Por exemplo, esse menino de 14 anos, ele, tia, que bom, né? Tu é enfermeira, minha mãe sonhava em ser. E eu falei, o que aconteceu? Aí eu nasci. Ai, gente, meu coração foi como assim, um soco no estômago. Eu falei, tá, mas e o que tem a ver, né? Me fiz de louca, né? E o que tem a ver? Aí ele assim, não, é que filho é gasto, né? É trabalho. meu Ai, Deus. Jesus, a minha versão foi totalmente diferente. Eu disse assim, Deus, eu não vou, porque eu trabalhava, não vou trabalhar o dia todo. E à noite vou deixar o Mateus com alguém. Era nossa Sim. presente do céu, né? Os filhos são herança do Senhor. Quando ele chegou, era muita alegria. Eu disse assim, eu não vou trocar. Quando der, eu faço faculdade. Então, mas esse é um ponto importante. Que aí o que aconteceu? Eu falei, olha, com a tua mãe eu converso depois. Mas eu posso te garantir que a tua mãe não fez, não tem nada a ver contigo. Foi Sim. escolha dela. E depois eu chamei ela e falei, muito feio que tu fez. Ainda dá tempo tu pedir perdão. Se quem tá nos assistindo já fez isso, de dizer pro filho que você deixou de fazer algo porque ele nasceu, volte e peça perdão. Porque seu filho não tem a culpa ou a Verdade. responsabilidade por aquilo que você deixou para trás. E até um fardo muito pesado para ele Muito carregar. pesado para um adolescente, pelo amor de Deus, gente. E ali já começa Sim. todo o desequilíbrio emocional Sim. dessa criança e como é que vai, né? E vai se arrastando. E vai perdurar pela vida emocional dele própria, de relacionamento, porque vai viver pedalando, tipo assim, o que eu posso fazer para que a pessoa não deixe de fazer algo porque está Sim. comigo. Vai sendo levado para frente isso, né? Então, é muito sério quando a Por gente isso tem... que tem tantas feridas, né, Gabi? Sim, meu Deus. E essa questão de deixar para trás é algo também que eu quero falar, algo muito importante. Eu atendi esses dias uma advogada. Lembrando, né, gente, eu sou sexóloga e a praga do meu trabalho é porque tem sexo na palavra, né? Sexóloga, sexo, né? Então, assim, muita gente deixa de ir por achar que eu vou falar só sobre sexo. E olha, a maioria das consultas nenhuma eu falo de sexo, porque tem tanta coisa que envolve o nosso universo que é a última coisa que eu chego, né? O sexo, na verdade, ele é uma cereja de um bolo todo. Um relacionamento saudável em várias áreas vai respingar no sexo saudável. O sexo, ele é só a ponta do iceberg. E quando o casal para de transar, é porque muitas outras áreas já estão em conflito. Lá é só um reflexo, né? Fique bem claro. E aí eu atendi uma advogada que o problema dela é não ter libido. Ela decidiu, e isso foi uma decisão dela, como advogada, de parar a carreira profissional para cuidar do filho. Porque, meu Deus, a minha mãe sempre trabalhou muito, eu não quero isso pro meu filho, eu quero me dedicar 100% a ele, depois eu volto à carreira. Só que o que aconteceu, gente? A gente tem um orgulho muito grande, nós mulheres, né? Isso aí...
não vamos entrar nesse mérito, mas que fique bem claro, assim, que toda mulher, se ela se permitir ser trabalhada por Deus, é uma área bem interessante, porque o orgulho, pra gente voltar atrás de uma decisão, olha, eu vou dizer, no consultório, às vezes é um trabalho que eu tenho que entregar pra Deus, porque eu sozinha não consigo. Mas ela falou, cara, eu contei pra toda a minha rede social, as pessoas que eu convivo, do meu trabalho, que eu vou ficar 2 anos em casa. Só que ela veio consultar comigo, o bebê tinha 6 meses, e ela tava ficando louca. Porque o que que acontece? A gente quer abandonar a vida profissional, abandonar não, né? Dar uma pausa, né? Na vida profissional para cuidar dos filhos. Só que você planeja uma coisa, só que às vezes acontece outra. E aí eu falei para ela, tu vai pegar o teu orgulho, tu vai colocar no bolso, tu vai voltar a trabalhar e tu vai colocar teu filho numa escola. Porque de nada adianta tu querer ficar 100% do teu tempo com teu filho e tu descontar no teu filho a tua frustração. Então, mulheres empreendedoras que estão me vendo, né? A sociedade, né? As pessoas como um todo, elas vão julgar se você colocar seu bebê com 4 meses na escola ou se você abandonar sua vida profissional. Então, para te atirar pedra, sempre vai ter alguém. Você e seu marido são as pessoas que têm que decidir o que vai ser feito. Só que se no meio desse caminho algum problema acontecer, cara, pega esse orgulho e bota no bolso. Porque assim, ninguém vai te atirar pedras por você voltar atrás. Tá tudo na nossa cabeça, o julgamento. E até se alguém quiser jogar, tá tudo bem também, né? Também. A gente tem que Pega ser a pedra resolvido, e né? faz um É a castelo. nossa vida. Não tá pagando as contas, né? Então, assim, o que é eu muito sempre importante. falo. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque eu vejo que isso é uma grande dor para as mulheres. E onde é que vai refletir? No No filho. sexo. No filho. sexo, no Em filho, tudo, na em família, né? em E tudo, pegando o teu gancho ali, só para complementar, eu atendi uma menina semana retrasada, acho que foi, e ela tava assim, nessa situação toda frustrada, porque decidiu e ela idealizou, né? Uhum. Porque Ai, meu Deus. tem gente que fica grávida e diz assim, agora o leite é só o leite que vem lá do sul da Ásia e aquela coisa toda. E a gente sabe que o dia a dia não é assim, não é real. Não. E ela idealizou um monte de coisa e a menina vai fazer 1 aninho agora, a filhinha dela, e ela tava toda frustrada porque ela não conseguia administrar, mas o dia todo com a criança. Ela, não, eu consigo ter rotina, daí eu boto ela dormir tal hora, mas quando ela bota a menina dormir, acabou-se. Quem é? Onde é que ela está? Quem é ela? Eu disse, mas o que que tu gosta de fazer? Eu disse assim, ó, não tu tem que tirar da tua cabeça, que ela tinha pra ela como se fosse um pecado ela colocar a criança meio período na escola. Oxe. Então, tipo assim, eu disse assim, ó, tu tá se estragando e tu vai Uhum. acabar estragando a criança. Não, e onde é que vai respingar? No relacionamento. No Porque aí, se a com gente tá certeza. infeliz, respinga onde? Porque eu não decidi ter sozinha, porque a responsabilidade não é É. só minha. Aí, algumas coisas que são tão belas da maternidade, como o fato, às vezes, de o bebê querer a mãe, né? Algumas coisas que são tão preciosas, chega uma hora que a mulher, ela tá tão estressada de tudo aquilo das guerras que ela tá escolhendo viver, que não são necessárias, que ela mesma já não consegue mais ver beleza em nada. E aí, acaba sendo frustrada, acaba sendo, né, absorvida pelo sistema. Então, assim, eu sou uma mãe, e quando eu falo isso nas palestras, eu percebo em alguns rostos, né, a tamanha, tipo, né, que aquilo que sai fora do que eu escolhi para minha maternidade, pronto, não é o ideal, né? Então, eu fui uma mãe que na quarentena eu sonhava que eu estava trabalhando, porque no meu primeiro filho eu ainda trabalhava em hospital. Gente, 42 dias, tinha acabado de fazer a quarentena, meu filho nasceu prematuro, ficou na UTI, toda aquela, né, aquele furdunço. E eu sonhava que eu tava pegando veia, eu sonhava que eu tava, né, fazendo curativo, eu sonhava com aquela realidade, porque era uma coisa que eu gostava. Então, eu amo ser mãe, mas eu também amo trabalhar. Sim. A minha Helena, a primeira palestra que eu fiz, ela tinha 17 dias, ela foi comigo, minha mãe me xinga até hoje. Onde é que já se viu? Porque nem se permitiu a quarentena, mas assim, cara, foi parte do normal, eu tava me sentindo tão bem, terceiro filho, né? Meu Deus, já saiu até andando quase. Então, assim, né? Tava tudo certo. Então, assim, é o entender, né, que aquilo que eu escolhi pra mim, se eu escolhi e lá na frente eu vi que não foi legal, né? Quantas mulheres carregam uma culpa e trazem isso para a vida sexual, o fato de ter idealizado amamentar e não conseguiu? Sim. Gente, isso é uma roleta russa, né? Nem todo mundo consegue. Nem E tá todo tudo bem, consegue. você não é menos mãe por ofertar um leite industrializado pro seu filho. O que você tá fazendo, né? Se ninguém te disse isso hoje ainda, você é a melhor mãe que você pode ser. Já passou o Dia das Mães, mas ainda tá valendo, né? Então, assim, é muito importante a gente desmistificar algumas coisas, porque tudo isso vai refletir no relacionamento. Ai, cara, dói demais, mas assim, hoje no consultório eu posso dizer que 50% é muito mais, uns 70% dos casais que chegam em crise feia têm filhos. E aí as pessoas estão associando que ter filho é divórcio. E, cara, Deus fez, acho que, né? Não vou ser liviana se eu falar isso, se, né? Eu for a tua opinião, tá tudo certo. Mas pra mim, o projeto mais lindo que Deus fez foi a família. É verdade. Então, assim, e o pessoal, né, como um todo, a sociedade tá pregando que é mais fácil
terminar do que consertar. Eu não acredito nisso, né? Enquanto eu tiver vida, voz e Deus quiser que eu continue ajudando, eu vou ajudar, porque a gente tem que plantar de que casamento tem conserto e filhos não vieram para acabar com o casamento. E, inclusive, tu falou antes em dados, né? Tem um dado que na realidade é mundial esse dado, que os casais que eles lutam pelo menos um ano a mais, né, que fica ali, eles não se arrependem. E aqueles que deixam o relacionamento se arrependem. O que acontece, né? Tu deve lidar bastante com isso. No início do relacionamento, é a paixão. E a paixão passa. Ela dura 2 anos, 2 anos e meio, quando é proibida, ou seja, quando não é permitida, né? Já tá ali errado o negócio. Eu costumo comparar a fósforo. É? Tu pega aquele fósforo bem grande, né, e tu acende ele vai ficar. E vai, o pavio vai, mas chega uma hora que vai acabar. Acaba. E daí, eu vou, não, porque eu mereço o egoísmo, eu mereço ser feliz. Geralmente tem filho já, daí não pensa nas crianças, né? E o amor, gente, é algo que se constrói todos os dias, porque o amor é uma escolha. Exato. Agora, é diferente da paixão, que a paixão tu vai sentir aquela coisa, tu vai querer, enfim, vai ter o desejo, tem tudo isso, né, na jogada. Mas só que o amor é algo que você escolheu quando você disse sim lá no altar. É uma escolha e eu escolho amar todos os dias. Porque a gente brinca, né? Eu e meu esposo falamos, até nos cursos de casais que a gente ministra também, a gente fala que às vezes dá vontade de jogar pela janela. Mas a gente não joga, né? Até lá em casa a gente brinca, a gente mora no primeiro andar, nem vou jogar porque não vai nem matar, vai alejar, vou ter que cuidar. Deus o livre, Deus é pai. Mas brincadeiras à parte, mas assim, ó, o casamento, o relacionamento, né? O casamento você tem que entender uma coisa, vocês dois jogam no mesmo time. Não vão fazer gol contra. Tem uma metáfora do Rubem Alves, que compara o casamento, não sei se tu já viu, eu sempre uso ela quando eu falo para casais, a metáfora fala, o que é o tênis? O tênis é uma partida onde eu ganho quando eu jogo lá no canto e o outro não pega. Ele compara o casamento a uma partida de tênis. Porque, na verdade, nenhum casamento deveria ser como tênis, mas como frescobol. Quando a bolinha não cai, os dois ganham. Né? Eu acho incrível essa... Que daí tá segurando, né? É verdade. Sim, porque assim, a gente tem que entender que tudo que temos de dificuldade não deve ser usado como um alicerce, né? Como algo, ou um trampolim, enfim, um muro que a gente vai construindo para dificultar. Mas sim, tem que ser algo ao redor dos dois para que os dois juntos possam ser erguidos. E cresçam juntos, né? A gente sempre fala que os casais começam na emoção, né? Que eles são emocionalmente saudáveis e eles vão crescer juntos. E uma coisa que a Lani falou sobre essa questão da paixão, né? Do fogo, dessa coisa do começo. Eu tenho um paciente que tá no 6º relacionamento porque vive em busca desse fogo. Vai ficar sempre... Nunca vai ser ela, não adianta, né? Porque, na verdade, se a gente quiser, a gente consegue manter essa chama acesa. Sim, mas a gente perde. A gente que perde. Não adianta culpar filho, o que for, porque os casais que chegam, eu tento fazer como se fosse assim, uma retrospectiva, e a maioria chega à conclusão de que o sexo já não estava bom antes dos filhos. Mas é claro, a muleta que está mais perto é aquela que eu pego. Sim. Né? Então, depois que eles vieram, eu percebi que ficou tudo pior. Mas não foi. Na verdade, já não estava bom. Então, uma dica infalível para quem aí o relacionamento está muito ruim. Porque quando namorava, né? O pau comia atrás da igreja católica, né? Atrás da plantação de fumo. O povo beijava que a língua entrava quase no cérebro. Casou, não beija mais. Verdade. Saiu uma matéria na Veja. Dá um beijão de língua. Gente, saiu uma matéria na Veja que casais com mais de 5 anos de relacionamento não se beijam. É a coisa mais ridícula do mundo. Eu fico igual aquele filtro da Nazaré, né? Com um monte de equação na cabeça. Quando eu atendo o casal, vocês se beijam? Sim, beija que eu quero ver. Aí fica os dois. Aí dá um beijinho. Eu falei, pois é, esse beijo aí, tu pode dar no teu cachorro, na tua mãe, tu dá em quem tu quiser. Agora os dois é beijo de língua. Porque desde que eu me entendo por gente, eu ouço uma tia minha que é bem doida, que toda a família tem a tia doida, né? Eu tenho uma tia, que é irmã da minha mãe, que é 16 anos de diferença entre eu e ela. É bem pouco, assim. E ela diz, quê? Não tem vontade? Mete um beijo de língua pra te ver se tu não vai ter vontade. Eu era criança, eu ouvi ela falando isso. Eu disse, mete beijo de língua, eu não entendi. Hoje eu entendo. E faz todo sentido. E é real, eu falo muito isso pras mulheres também. Pega o teu marido, dá um beijão daquele. Mas que mais? É o teu marido, agora pode. Porque antes só tava aguçando. Né? Sobre tu decidir construir um relacionamento realmente duradouro e tu saber que esse duradouro não quer dizer que vai ser sempre fácil, que vai ser sempre as mil maravilhas, porque a realidade é que não é. Sim. Mas quando eu decido fazer dar certo, eu vou ser intencional com as minhas atitudes para que realmente dê certo. E aí, falando em desafios, vocês vão ser especialistas para falar isso, né? Quando que a gente percebe, né? Porque tem mulher que ela tá tão no piloto automático que ela não consegue perceber quando o relacionamento tá indo de mal a pior.
Qual que é o sinal que a gente tem que ficar de olho assim? Opa, peraí, tenho que fazer algo, tem que dar uma mexidinha aqui, porque senão o negócio vai acabar. Porque aí tem mulher que diz assim, simplesmente ele me deixou, eu não fiz nada. Ah, mas os sinais Acho vieram que muito o que eu antes. não fiz nada é justamente isso, né? Eu não fiz nada. Eu acho que tu não fez nada. Mas qual que é o sinal que a gente tem que ficar de olho? Então, eu tenho 23 anos de casado já. E uma das coisas que a gente não se priva é de namorar. O que tu falou pra nós é uma dica infalível e a gente também fala isso, né? Até a Camila tá aqui comigo, ela nos ajuda no Casais, né? Lá no Ministério da Igreja. E a gente sempre fala, namore. Tem um dia que você vai conversar sobre vocês dois. Lembra dos passeios que vocês faziam? Façam. Vamos num lugar vamos pegar o carro e vamos andar, como a gente fazia. Né? E inventar, não é, descobriu a roda. A gente nunca vai esgotar esse assunto, porque tem muita Sim. coisa que se faça, né? Mas uma das coisas que eu percebo acompanhando casais, que uma das coisas infalível é ter tempo de qualidade. No tempo de qualidade, tu vai descobrir também as outras linguagens do amor do seu cônjuge. Você vai estar. E não adianta. Me afastei. Me afastou por quê? Vão pra cama, tá cada um no seu celular. Vão jantar, estão falando do irmão, da fulana, do trabalho, do que foi no Cliente que não consultório, pagou. do cliente que não pagou. E a gente tem que aprender a olhar nos olhos e ver realmente a outra pessoa. Porque nós temos uma frase que eu descobri, que agora, né, não sabia, mas era do Avatar, ICU, né, que eles falam lá no filme, eu não sabia. Eu devia ter patenteado. Mas é uma frase nossa, então assim, ó, seja namorada dele, sabe? Tem uma frase só de vocês dois, uma música só de vocês dois. De vez em quando, a gente tá 23 anos de casados, eu falo pra ele, amor, canta aquela música que tu cantou pra gente, pra mim, quando a gente se conheceu, porque a gente namora. Nós pegamos o carro, vamos passear sem o Matheus. Eu costumava muito não querer, até que, né? Um dia eu disse assim, pra minha amiga, que por sinal é minha pastora, eu disse assim, tô com dó, nós vamos pra Gramado. E o Mateuzinho, 18 anos ele tinha. O Mateuzinho vai ficar em casa. 18. Pega esse teu marido e vai pra Gramado de uma vez. Tipo assim. É porque ele sempre participou de tudo conosco, né? Graças a Deus a gente tem um bom relacionamento em família. E pra mim foi difícil. Mas eu entendi. O Dirceu disse pra mim, nós estamos criando homem. Pra ser homem. Então larga. E até ele ver esse exemplo, né? Pra depois ele fazer isso com a Sim. esposa, né? Tipo, uma coisa que eu sou 16 anos casada, não tem tanto tempo, mas é um bom tempo também, né? E uma coisa que a gente sempre teve o hábito é isso, é ter o nosso momento. Tipo assim, de Sim. vez em quando a gente viaja, eu já subi a serra pra tomar café. Mas gostoso. Ri da piada. Ontem ainda, essa piada eu só posso contar pra ti. Porque, né? Era uma piada, né? Que não se conta muito. Eu disse, amor, pelo amor de Deus, em público, tu não fala isso aí porque eu vou arrochar. Mas é uma das coisas, né? E um princípio que a gente carrega, né? Como a gente teme a Deus, como a gente ama a Deus. Um casal, ele tem que ter relacionamento com Deus. Porque a nossa base é a Bíblia. Não adianta. Tu pode inventar um monte de coisa. Se a pessoa não tem um relacionamento com Deus, é difícil ter um sucesso. É uma agulha no palheiro. Então, você que tá buscando, mas o que eu faço? Eu tô todo dia na igreja, Não, de repente você não tem que estar todo dia na igreja. Exatamente. De repente você tem que puxar o freio. Ou muitas vezes a mulher tá lá na frente, o homem tá aqui atrás, né? Porque o homem não quer se envolver e a mulher quer. Então, vocês têm que caminhar como parceiros, tá junto. E eu creio que o Espírito Santo vai te conduzir se você parar para ouvir a ele. Essa é uma das dicas que eu sempre falo, como diz a Gabi falou, que é dica infalível. Relacionamento. Relacionamento com Deus. Pegue isso para você, você precisa. É a base de todo relacionamento saudável, primeiramente é ter um relacionamento com Deus. Cordão de 3 dobras, né? Não eu se acho que dobra. Tudo que a Alane Não se falou é vende. muito importante. Eu acrescentaria a questão de que, assim, a maioria das pessoas tem agenda, tem planner, né? Tem um lugar onde ela coloca as suas atividades. E no consultório, todos os casais que eu questiono, a resposta é sempre não quando eu faço essa pergunta. Tá, tu tem na tua agenda o teu trabalho, a tua filha, os teus planos, os teus sonhos. Aonde está o teu relacionamento nessa agenda? Então, o relacionamento vai estar na agenda nesse tempo de qualidade que a Alane falou, né? Então, e é muito engraçado porque todos os casais que têm filhos pequenos, essa é a dificuldade, né? Mas eu já deixo o dia inteiro na escola, como que eu vou fazer um Vale Night? Eu digo, cara, não vai demorar para aparecer uma cozida, né? Ou um cozido na tua casa, convidando teu filho, a tua filha para ir no cinema, para tomar um sorvete, e o teu filho não vai te levar. Porque eu sei muito bem, o meu só tem 13 anos e já tá assim, ai mãe, nada a ver tu ir, né? Então, assim, o tempo é, ó,
fugaz. Então, quando tu deixa de aproveitar com o teu marido, né, ou com a tua esposa, o relacionamento, cara, quando chegar lá na frente, tu vai ver que não valeu a pena, porque as pessoas têm essa... Eu tenho um vídeo viralizado no TikTok, tá com 8 milhões, falando que há uma hierarquia na nossa vida e precisa ser respeitada, né? Para quem acredita em Deus, né? Ele tem que ser o centro de tudo. Se você acredita em outra coisa, ela deve ser o centro, mas alguma fé em algo que você acredita tem que estar em primeiro lugar na sua vida, porque quando tudo aperta, para algum lugar você tem que correr, né? Depois vem a sua família, né? Vem o seu marido, depois vem os seus filhos, né? A gente não pode inverter essa ordem. Verdade. Depois vem o seu trabalho e depois vem o ministério na igreja, que eu acho que é a grande confusão. Porque por que o trabalho vem antes das coisas que você faz na igreja? Porque se você não trabalhar, como você vai sustentar a sua família? É algo incrível fazer as coisas para Deus, mas tem que ter uma ordem, né? A gente precisa respeitar. E você pode parar para prestar atenção. A maioria dos casais que se divorciam, essa ordem foi negociada. Quando eu coloco os filhos acima do meu marido, quando eu acho que eles são mais importantes do que E a maioria das mulheres não assustam quando tu fala isso? Porque quando eu falo isso, mas ele elas tá assustam. viralizado no TikTok justamente porque elas estão me sentando pau, né? Aham, Dizendo eu que é um acredito. absurdo eu falar isso, porque filho saiu de dentro de mim, sim, ele saiu de dentro da gente, mas eles têm asa, cara. O filho que não voou, tem 40, 50 anos e tá em casa, alguma coisa errada deu. É verdade. Né? Porque não é a lei da vida. A gente sabe que geralmente a galera, cara, os casamentos estão mais tardios, sim, né? Antes eu brincava, se o filho de 20 anos tá em casa, deu ruim. Hoje não posso mais falar isso, né? Porque a galera Agora é de 20 ainda 40, tá né? em casa. Agora é O 30, meu tá em 40. casa, só estuda por enquanto. Então, assim, 30, 40, né? Alguns ainda estão em casa. Mas, brincadeiras à parte, né? Mesmo que os teus de 50 estejam em casa, tá tudo certo. Mas a gente tem que entender que a gente cria eles para construir a vida deles. Se você não incentivou esse voo, né? Eu lembro da minha mãe adolescente falando, filha, eu quero que tu voe, eu quero que tu estude, eu quero que Deus te leve a lugares e a mãe vai estar aqui para te aplaudir, porque eu tive uma criação independente, né? Minha mãe me criou assim. Então, e eu trago muito isso para os meus, né? A mãe, imagina que é você esperto para sempre, Sim. mas a mãe jamais vai segurar vocês, né? O Henrique fala em intercâmbio, fala, filho, tu vai, o pai dele vai morrer, vai querer ir junto. Mas assim, o meu marido é muito mais, segura muito mais que eu. Aí vem de educação, né? Caçula, minha sogra, né, sempre esteve em casa, então a gente é um reflexo, né? E um dos grandes problemas no relacionamento é que o marido projeta na esposa o que ele teve da mãe. Sim. Então, essa foi uma... Vai ser uma frustração, com certeza. Exatamente, tipo, né, se tu teve uma mãe que nunca trabalhou fora, né, porque em casa Deus é pai. Se tu teve uma mãe que nunca precisou trabalhar fora e trabalha em casa e ficou sempre com vocês, automaticamente tu vai colocar isso sobre a tua esposa. Só que se a tua esposa é como eu, que é um ser humano que ama trabalhar, tu vai prender um passarinho, né? Sim. E aí tu tem que entender que isso lá na frente vai acontecer um problema. Onde a gente vê, né, casamentos de 10 anos, que às vezes a mulher lá atrás teve que negociar algo que para ela não era negociável, mas ela foi obrigada, né, pelo sistema, pela forma como foi colocada, e hoje, aí chega dizendo que é o divórcio, o cara diz, não tô entendendo, né, eu sempre dei tudo. E essa questão, né, que tu questionou aí sobre o que faz, né, o que leva o divórcio, ele é uma gota no copo cheio. Ninguém se divorcia da noite pro dia. É verdade. Ninguém acorda assim, hoje eu vou me Não. divorciar. Isso é para tudo que encontrar. envolve relacionamento, a traição. Nenhuma traição acontece do dia pra noite, né? Para quem está nos assistindo, muito cuidado com a rede social, quem você curte, quem você comenta, né? Porque isso não é só homem que comenta É verdade. em fotos de mulheres peladas, a tendência é maior, né? Seminuas, vamos dizer. Até só, enquanto tu tá, é só pegar o gancho aqui, com relação a isso, a gente tomou uma postura. E a gente tem ensinado as mulheres nisso. Não curta, não responda nenhum homem. Porque deve vir, né, no Instagram, ainda mais o nosso que é profissional. E o meu, eu procuro sempre dirigir pro Dirceu. Ah, mas o meu não dá lá no meu trabalho. Então, seja aquela mulher bem pontual. Profissionalmente. Porque tem uns engraçadinhos. Oi, te encontrei aqui. E se você, como diz a Helena Tanuri, o galalau, né? O galalau vai vir. E a mulher, a mesma coisa, vai vir aquela, ai, eu te admiro tanto, porque a mulher vem sempre nessa, né? Não, e é engraçado, porque assim, eu brinco que nunca uma pessoa vai receber uma cantada depois de uma noite de amor. Eu dou a minha cabeça. É verdade, Não é recebe. sempre quando não tá legal. É sempre quando não tá Parece que legal. eles adivinham. Depois. Adivinha? Não, né, gente? Tem alguém que trabalha só pra isso, né? Exato. Ele E não para. é top no que ele faz, né? Vai achando que ele é pouca coisa, né? Então, assim, sempre que você tá há dias, semanas sem transar, é onde você vai receber uma cantada. E é tão astuto o negócio que sempre vem na fragilidade que você tem com o seu cônjuge, por exemplo. Ah, Gabi, meu Deus, eu coloquei 1 mega, né? Porque cabelo que Deus não dá, às vezes a gente compra, né? Então, assim, eu coloquei 1 mega e tu acredita que meu marido não notou?
E aí, o que o outro vai notar? Nossa, que lindo o seu mega. Na Ficou fragilidade, maravilhosa de cabelão. na fragilidade daquilo que ele sabe que o seu marido não nota. E toda mulher tem uma dor, né? Tipo, nossa, eu queria tanto que meu marido me ajudasse sem eu pedir. Nossa, eu queria tanto que meu marido tivesse mais atitude. O que a outra pessoa vai ter? Tudo que seu marido não tem. E aí é um prato cheio, se você está fragilizada. Então, eu falo muito sobre isso também, mas nem todo mundo ouve, né? Então, assim, eu sou curta e grossa. Eu não quero nem saber. Pode me chamar de grossa, como alguns já chamaram, mas eu respondo. Tá tudo bem. Respondo da forma também. que tem que responder e deu, sabe? Não tem essa meias palavras, porque o fato de... E principalmente eu que lido com sexualidade, eu recebo muito nudes, né? Desnecessário, mas recebo muito. Deus me livre. Tem alguns ainda que dão print do Google, né? Que nem Ai, é deles. misericórdia. Quer fazer uma moral ainda. Deus é pai. Eu só bloqueei e digo, tomara que não levante nunca mais. E praga de sexóloga diz que pega. Outro nudes que eu recebo não é só de homens, mas de adolescentes. Aí meu coração fica bem pequenininho. Porque aí a ausência da educação sexual que leva essa galera pra pornografia, leva eles pra comparação. E aí, o ator pornô, ele é escolhido a dedo, né? Ele Sim. tem que ter mais de 20 centímetros. Ele é um cara diferenciado na sociedade. Então, o adolescente que vê, está em fase de formação, ainda nem chegou, né, ao que realmente vai ser, se compara aquilo, não tem onde buscar informação. Alguns perguntam, tia, posso te enviar a foto para tu me dizer se eu vou poder fazer alguém feliz? Então, tamanha falta de informação, né? Então, assim, a gente tem que entender que nesse nosso universo da sexualidade, se as pessoas tivessem esse assunto na mesa, né? Algumas pessoas me perguntam, quanto que eu devo conversar de sexualidade com meu filho? Na mesa, cara, na hora do café. Porque geralmente eles são assim, eles são imprevisíveis, né? Então, ô mãe, o que é tal coisa? E aí dá aquele alvoroço. Respira, eu sempre digo, cheira a florzinha, apaga a velhinha, como eu fazia os partos, né? Na hora do trabalho de parto, a dor, cheira a florzinha, a flor bem grande, uma vela bem grande. Respira e estuda, porque se quem está nos assistindo acha que o difícil de ter um filho é o financeiro, eu muito te bem, garanto que não. Porque, né, para quem tem saúde e disposição, a gente trabalha, a gente faz acontecer. Aí vem até aquele ditado que os pais diziam, né? Onde come um, come dois. Sim, Isso aí, sim. né, a Meu gente Deus, dá final de jeito. semana, minha casa, meu Deus, né? Come 1, come 5, come 10, 15, né? Isso que as meninas, eles são pequenas. Imagina a hora que elas chegarem na adolescência como humano que vai trazer a gangue, né? Mas, enfim, eu acho que a parte mais difícil realmente é a educação e o estudar, né, gente? Ter filho é estudar e relacionamento também, né? A gente fez agora um novo ensaio e a gente fez várias fotos com livros, porque é algo que eu falo muito, conhecimento ele liberta. Quanto mais eu estudo, menos eu sei, assim, o que fica muito eminente, assim, na minha mente. Então, eu acho que os casais, né, é esse negócio de quando perceber que tá com problema. Eu sempre uso o exemplo do 3. Na rádio eu falo muito sobre isso. 3 meses é o limite. Se você percebeu que a sua vida sexual, nossa, a gente transava 2 vezes por semana, de repente caiu para 1, 10, 15, uma vez por mês. E se em 3 meses vocês não conseguiram dar a volta, não tem que dizer assim, ah, não, depois eu olho pra essa área, porque é sempre assim, né? As pessoas que chegam pra mim todas, nossa, faz 1 ano que eu tô namorando pra vir aqui, nossa, faz 2 anos que a gente já tá com problema. Quando você leva muito tempo pra procurar por ajuda, eu, infelizmente, não sou Jesus Cristo, ele me usa bastante, mas eu, né, um casal que eu peguei esses dias 2 anos sem fazer, gente. Eu tenho Dormindo em quarto uma que eu acompanhei separado. 3 anos. Meu Deus, Não gente. é mais casado. Não, se tornou amigo, Amigo. cúmplice, o que quiser chamar. Não tem como, porque é uma chama que precisa estar acesa, né? E é onde a gente sempre fala ali do renova a aliança. Na relação sexual, o casal renova a aliança. E é onde pode perceber o casal que tá toda hora com carinho, a gente percebe isso no curso. Curso de casais no presencial, no online, né? Fazendo carinho, né? Amor, isso e aquilo. Aquele que é seco pode ver que tá com problema nessa área. Gente, é batata. Pode existir alguém que não pode, mas a maioria sim, porque foi se afastando aos poucos e isso agora é um gigante. Agora, de repente, o abraçar já não consegue mais. Nossa, eu faço as palestras de casais, eu fiz sábado lá em Tubarão e tem uma dinâmica no final que eu peço para eles darem a mão um pro outro. Eu já vejo que tem uns que dão a mão assim, já fica uns 2 metros de distância. Tipo assim, ai meu Deus, a hora que eu falo para abraçar, assim, olha, é incrível, mais de 50% começa a chorar. E tem gente que dá feedback, nossa, fazia 3 anos que eu não abraçava. Então, as pessoas estão se desconectando, elas estão perdendo pequenas coisas, que, né? O abraçar, o beijar, o estar
junto. O sexo, ele é só uma consequência de um relacionamento saudável. Saudável. Então, as pessoas colocam ele, principalmente os homens, né, como a coisa mais importante do relacionamento. Eu costumo dizer que se a gente for colocar por percentual, em algumas fases da nossa vida, ele é um 90%, 80%, Sim. né? Quando o casal está se conhecendo, né? Em alguns momentos pontuais. Mas tem momentos que para a mulher ele vai para 5%, 1%, e o cara continua às vezes lá no 80%. Como, né? Conciliar essa disparidade? Diálogo, a empatia, o entender que eu não estou sozinho, que não é uma competição. O filho não veio para competir comigo, né? Como tem maridos, às vezes, que na terapia sexual gostam de fazer a consulta separados. E alguns falam, cara, meu filho roubou meu lugar. Não, não roubou. Na verdade, ele veio para acrescentar, só que há uma desordem, né? E uma coisa muito importante para quem é mãe de menino. Não se esqueça que você não está criando seu filho só para ser homem, que essa palavra é muito usada, né? Não, vai ser homem, né? Até porque há um medo muito grande de tudo que a gente vive hoje. Sim. Mas nós não podemos esquecer que nós temos que criar para ser marido e pai também. Sim. Quantos homens, depois de eu fazer o parto, que eu fui dar o bebê para ele segurar e eu vi que era o primeiro bebê da vida que ele tava pegando. Uau. Isso é muito cruel. Porque aí já, olha como é que começa a paternidade do cara. Eu dava o bebê, a mulher dizia, pelo amor de Deus, tira do colo dele, ele é um tanso, vai deixar o bebê cair. Meu Meu Deus. Deus. Aí o cara já entregava o bebê, tipo assim, meu Deus, e assim eu peguei meu primeiro filho. Pela primeira vez, né? Então, assim, a sociedade é muito cruel. Quando você vê, por exemplo, um bebê que nasceu numa família, todas as meninas pequenininhas pegam, porque elas estão brincando de boneca, é bonitinho. Alguém dá pra algum menino? Não dá, gente. Então já começa aí, né? A gente tá numa igualdade social tremenda, querendo, né? Igualar os gêneros, mas tem muita E coisa depois a muito mulher, distante. a mulher vem reclamar, mas meu marido não me ajuda. Ele não foi ensinado, né? Então tem toda Não. uma educação novamente. E a gente tem que entender que às vezes a gente julga a sogra, mas a gente cria igual. cria igual. Porque o Verdade. da sogra, né? O filho da sogra é o problemático, mas o meu é o maravilhoso. né? É bem isso. E, inclusive, lá em casa, a gente tentou, né? Dar o nosso melhor pro Matheus. E nessa construção dele, a gente sempre ensinou. Tirar lixo, arrumar o quarto, ser organizado. É claro que não é uma perfeição, né, gente? Ah, A fase da sim, adolescência Sim. e tal. Mas ele sabe que ele tem as responsabilidades dele. Hoje ele estuda o dia todo. Mas ele sabe que ele tem que organizar as coisas dele. Ele sabe que quando ele levanta da mesa, ele tem que lavar o prato dele, né? É claro, quando a gente tá em casa, aquela coisa toda. Sim, sim. Mas assim, ele Foi tem as ensinado. responsabilidades dele. Ele não pode dizer assim, a minha mãe nunca disse. Uhum. É. E uma das coisas que eu faço, além disso, que é uma luta gigantesca, né? Fique claro que não imagine que a gente tá falando aqui que o negócio é fácil, porque não é. É. Mas uma das coisas que eu faço é fortalecer quando o pai dele está me ajudando. Uhum. Tipo assim, o Ricardo tá lá dando banho nas meninas, que geralmente ele dá banho e eu já vou colocando pijama, tal, porque o Ricardo mora em Floripa e eu moro sozinha com elas em Tubarão. Então ele tá pontualmente alguns dias. Então ele faz questão de algumas funções ele fazer justamente porque ele não tá nos outros dias. Uhum. E aí quando o Ricardo tá dando banho, eu olho pro Henrique e falo: ó, eu não espero menos de ti quando eu chegar na tua casa. Tu tem que dar banho nos teus filhos e eu quero que tu ajude a tua esposa. Por quê? Porque eu estou fortalecendo que além de homem, ele vai ser marido. Então ele vai ter a família dele, ele vai ter a função de ajudar. O pai dele tá lá lavando a louça, eu digo: ó, tá vendo? Teu pai que maravilhoso, né? Uhum. E o fortalecer, uma das coisas que eu acho muito legal a gente mencionar aqui também, é que muitos pais, eles perdem o hábito depois que os filhos chegam de abraçar e beijar, porque eles têm medo de erotizar a criança. Pra mim é tudo muito maluco isso, né? Porque aí deixa a criança ver um TikTok da vida, televisão e filme, a conta não fecha. Mas é o que o povo diz, né? Então vamos lá. Quando você deixa de fazer carinho, né, no seu parceiro, por evitar isso, né, para não sexualizar, os estudos mostram que as crianças que não veem isso no seu ambiente familiar são crianças que tendenciosamente se sentem inseguras. Uau. Elas não se sentem confiantes para o relacionamento. E quando elas veem os pais terem demonstração de afeto e de carinho, eles se sentem mais confiantes. E aí, quando eu aprendi isso nessa certificação, eu comecei, porque a gente, assim, de vez em quando dava um beijinho, um abraço, aquela coisa, mas não era algo pontual, sempre. E aí eu Sim. falei pro Ricardo, vamos fazer um teste, já que eu tô fazendo, né? Eu tô estudando sobre isso, vamos fazer o teste. Quando chegar de Floripa, me pega no colo um dia, né? Só pra ver. Gente do céu. Foi, assim, inesquecível a cena. Ele me pegou no colo, deu um beijo a Liz, olhou e falou: mamãe, quando eu tiver um marido, eu quero que ele faça igual comigo. Que linda. Por quê? Porque gerou essa confiança. Foi realmente o estudo tem razão em falar que gera o desejo de eu quero viver isso. Eu atendi um adolescente que os pais levaram para consulta. Ó, pode falar de educação sexual, mas o que tá pegando mesmo é que ele disse que não vai casar. 16 anos, os pais preocupadíssimos. Como assim o guri afirmar que não vai casar, que não quer casar, e ele não abre, não conversa com a gente? E que fique claro, né? Não é porque seu filho é obrigado a abrir o coração com você, isso é uma construção. Nós só abrimos o nosso coração para quem a gente tem uma intimidade, e se isso não é construído, o adolescente não vai fazer mesmo. E aí eu cheguei, tá, conversa vai, conversa vem, conversamos um pouco sobre educação sexual, e até que eu cheguei nesse ponto.
seus pais estão muito preocupados, né? Porque você não quer casar, o que tá pegando? Aí ele assim, olha, tia, eu não tenho muitos contatos com casais, né? Meu pai e a minha mãe são filhos únicos, a gente não vai quase nunca na casa de ninguém, é mais entre nós, assim. E se casamento é o que meus pais vivem, eu não quero casar. Eita, Nossa. o exemplo arrasta. E muito ruim, né? E aí eu tive que chamar, porque na verdade o problema não era o filho, o problema era o casal. E o casal não aceitou ouvir, né, o que eu tinha a dizer. Então, assim, é muito complicado, né? Quando você está num casamento, lembre-se, né, as pessoas se preocupam muito com a igreja, né, com líderes, né, com as pessoas que vão na sua casa. Mas além de Deus, que é onisciente e onipresente, nós temos os filhos são anjos na terra, né, que nos observam 24 horas. Então, a cada passo que vocês dão, vocês estão sendo observados. E aquilo que eles vivem dentro de casa, né, tem vários estudos que falam, por exemplo, o cara que agride a mulher, ele viu alguém agredir. É porque os filhos fazem o que vêm os pais fazer, né? Exatamente. Na maioria, não. Reflexo. A gente, uma das nossas missões é treinar os filhos pra Sim, vida em todas sim. as áreas, E né? eu sempre digo, eles têm que ser melhor que nós, né? Eles são a versão Sim. melhorada. Então, assim, é para ser melhor. Então, para que ele seja melhor do que eu, ainda vinha conversando com uma amiga sobre isso, que ela tem um filho adolescente, ela disse, pelo amor do Pai Eterno, eu preciso marcar um café contigo só pra gente conversar sobre isso, eu não tô sabendo lidar. Eu falei, amiga, adolescente precisa de atenção. Ele não tá te enfrentando como tu entendes. Eu acho tão engraçado, todo mundo passou pela adolescência, vai dar amnésia, assim, né? Esquece, passou, faz tanto tempo, né? Ai, Senhor, eu sou uma Mas eterna uma das adolescente, eu coisas acho. de exemplos, assim, que arrastam, né, lá em casa, eu tenho muito disso. O Matheus hoje, quando ele acorda, assim, no final de semana, ele vai lá, leva café na cama pra mim. Por quê? Porque vê o pai fazer. Claro. Ai, eu acho um salvo porque as que casam, que são recém-casados, que todo mundo acha que quem casa só transa, né? Ai, gente. Se eu pudesse contar, meu Deus, o povo tá casando, o povo não tá transando, tá? Então você que tem filho e tá na menopausa, que fica dizendo que a culpa é isso, não é só isso. E aí umas dizem, porque eu imaginava. As expectativas é a coisa mais triste do mundo. É não verdade, tem. tá muito alta. Meu Deus do céu. Porque eu imaginava que quando eu casasse, ele fosse levar café na cama, eu falava, tu já viu teu pai fazer isso alguma vez com a tua mãe? Não, nunca, pois é. Então, assim, se eu desejo isso, eu preciso falar. Então Porque ela que já criar- treine os filhos quando Claro, tiver. porque criar expectativas sobre algo que nem o outro sabe é muito triste. Muito triste. Porque uma coisa é tu falar, tu dizer, olha, eu preciso, né, que tu me surpreenda, né? Eu Uhum. sempre digo que essa é uma frase, você quer deixar seu marido desesperado, você diz isso. É verdade. Aniversário de casamento, me surpreenda. Onde Eu tu quer faço ir? isso direto. Me surpreenda. O cara vai ficar louco. Se ele nunca ouviu, ele vai ligar pra tua mãe, pra tua irmã, pra tua amiga. Me ajuda? Como assim? Me surpreenda? Que isso, gente? Ela podia ter me pedido a bota mais cara que existe. Agora me dizer, me surpreenda. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que entender que se eu não tive, meu marido também provavelmente não. Né? Ele nunca deve ter visto o pai fazer isso com a mãe. Eu disse Então, pra ele no Dia das Mães, amor, o que que tu queres e tal, ele falando, né? Até a gente fez um videozinho bem engraçado, que, mas você não é só minha mãe, né? Você e tal. Porque as mulheres sempre falam, né? Ele não me dá presente porque ele disse que eu não sou a mãe dele, né? Mas ela é a esposa, sim. né? Mãe dos filhos. Ai, credo, E- coragem. Coragem, né? Mas... Eu com Ai. três presentes. E eu assim pra ele, não sei, amor, o que tu vai fazer dessa vez? Mas tu me surpreende. Me surpreende. Como assim? Vai me surpreender. E ele me surpreendeu, graças a Deus deu tudo certo. Mas a gente dá umas, né? Umas Claro, dá um direções. norte, por exemplo, Exato. né? Além da dica do celular, né? Você quer viajar. Viagem pra Gramado, né? Tudo que tu falar perto do celular dele vai aparecer patrocinado muito pra ele. bom. Pega né? o celular dele e vai lá. Faz vários prints e manda, né? Claro, é assim, e tem outra, né? Eu acho tão engraçado, porque assim, às vezes eu falo, fala-se tanto sobre empoderamento feminino, da mulher ir onde ela quer fazer o que ela quiser, e por que que tu não pode comprar um pacote de viagem e tem que esperar por ele? É verdade. É. Às vezes algumas, né? Iniciativa, né? Mês dos namorados é uma tribulação naquele consultório. Porque todo mundo começa, né, a comparação. Ai, porque o fulano levou ela pra tal lugar, o meu nem pro gramado de casa, né? Aí começa, eu sempre digo, cara, não te levou, tu leva. Porque quando eu quero muito ir num lugar e o Ricardo não me leva, eu levo ele. É. E tá tudo certo. Porque não trabalham, né? A gente não lutou tanto por essa Mas isso igualdade. é muito filme da Disney, né? Achando que sempre vai existir. O homem nem todo dia tá um príncipe. Tem dia que ele Exato. tá com os problemas dele. E o que a gente percebe é que muito dos problemas nos relacionamentos é falta de posicionamento da mulher. Sim. Muita coisa é falta de dizer, ou às vezes a mulher, ela quer assumir tanto aquele empoderamento, aquele posicionamento de casa de liderar,
que acaba fazendo com que o homem fique de lado. Tipo assim, Pequenininho dentro de casa. tipo assim, se acomode com, né, a mulher ali liderando e fazendo tudo. Então, às vezes, falta da mulher pegar e dizer assim, olha, faz isso pra mim, faz um Mas é que café a pra gente mim. não foi criada educada pra Não isso. foi criada. Sabes que eu falei esses dias num encontro de mulheres que a gente foi criada pra cuidar da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, e só faltou alguém dizer, de você não precisa. Então, a gente não foi criada pra pensar sobre nós, o que eu quero, né? Por exemplo, Dia dos Namorados, o que eu gostaria de fazer? Não, tu não foi criada pra isso, tu foi criada para esperar alguém que faça algo pra ti. Ah, não, Gabi, mas eu não vivo a minha vida assim, eu tô sempre fazendo tudo. Tá, e sempre fazendo tudo para os outros. Quando se trata de Esquece você, si. por que que a maioria das mulheres, quando eu digo, olha, a tua tarefa dessa semana é tomar um café contigo mesma? Meu Deus, a maioria entra em crise. Como assim eu vou tomar um café comigo mesma? Falei, cara, se tu não curte a tua companhia, quem é que vai curtir? Ai, mas eu sou insuportável. Ah, então tá na hora de pegar um caderno, anotar e mudar, né? Sinaliza Exato. as falhas e começa a Não, mudar, por né? favor. É tudo que tu falou, posicionamento. Hoje tem muita reclamação de mulheres. Ah, mas meu marido é banana. É, Ele não toma uma atitude, mas você deixa. você deixa. Às vezes você coloca ele nessa posição e aí quando ele se molda a isso, você reclama. Sim. Então vai muito da gente Eu sempre se digo assim, a posicionando. lâmpada tá lá caindo, deixa cair na tua cabeça. Mas Deixa não vai, cair. não arruma. É. Porque deixa cair. Porque, Tem tipo, até sabe, uns- eu tenho uma vários. amiga minha que a mãe dela faz massa de cimento e faz o muro. Meu Deus. Eu disse, Senhor amado, tem misericórdia, não fica no teu lugar, querida. O teu marido nunca vai tomar o lugar dele, porque tu não deixa ele fazer nada. É, tem até aqueles vídeos da internet que viralizam que a mulher, depois de 1 minuto, ela passa com a escada pra fazer. E a mulher é muito isso. A mulher é muito Imediatista. intensa, imediatista. E vai, se é pra fazer, já vou Porque fazer. é pra agora, né? né? E é pra agora. Então, às vezes, a gente tem que também se permitir descansar. Ser cuidada. Ser cuidada, se amar primeiro. Porque às vezes a mulher reclama que o marido não ama, mas e tu se ama? Tu se cuida, tu se valoriza? Deus falou comigo num devocional pontualmente sobre isso e foi muito forte. Eu sempre tive uma dificuldade, assim, de fazer as coisas por mim, né? Essa Uhum. questão do amor próprio é uma questão de entendimento mesmo, de se Uhum. permitir ser cuidada por Deus e depois tu ter esse autocuidado, né? Eu peço para as mulheres afirmarem que é a pessoa mais importante da tua vida, é você. A maioria tem que dar uma trava na boca porque, tipo, né? Filho, né? Se tu peça 10 segundos, tu já... né? E aí a gente tem... começa, assim, uma gaguejada, né? Então, assim, a gente tem que entender que quando eu me permito, quando eu vivo, né? O que Deus falou comigo nesse devocional? Amar ao próximo como a ti mesmo. Cara, como que eu vou encher o copo de alguém se o meu tá vazio? É muito sério, porque a gente pensa nesse versículo só na primeira parte, Sim. amar ao próximo. Tá, mas tá sobrando, né? Como a ti mesmo, tu tem amor o suficiente para repassar e eu não tinha. Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que parar para pensar sobre isso. Quando você não se ama, você é incapaz de amar outra pessoa. Então, isso vai deixando a gente o quê? Lá no final da vida, a mulher que não consegue se cuidar, você pode perceber, você vai lembrar de algumas pessoas aí. A mulher que vive uma vida inteira cuidando de todo mundo e não se olha, chega mais pro final, assim, né? Quando já tá na sua velhice, é uma mulher amargurada, Sim. difícil, É sozinha. aquela que às vezes tá pronta pra tudo, né? Tu pode chamar pra qualquer coisa, ela tá pronta pra fazer. Mas sempre reclamando. Sempre Porque reclamando, só eu faço. Insatisfeita. Porque tá insatisfeita, é isso Nunca olhou mesmo. pra si mesma, nunca cuidou de si mesma, nunca Ela se tá com o permitiu copo ser vazio, cuidada. O copo dela tá vazio. Não Ela tem nunca como. conseguiu, nunca, assim, eu acho que foi uma pena porque foram pessoas que nunca aprenderam. Não é que elas não verdade. quiseram, ninguém ensinou, não teve oportunidade. Então, assim, hoje, quando eu tenho, graças a Deus, um bom relacionamento com a minha avó, fui criada por ela. Então, assim, eu faço, ela é o amor da minha vida, assim, mas eu vejo quanta coisa ela fala e ela vive porque ela aprendeu desse jeito. Uhum. E quando eu tenho oportunidade, eu tento falar, claro, né? Depois de uma certa idade, aos 84 anos, né, gente? Na sua sabedoria, nem tudo ouve, mas precisa de misericórdia algumas pessoas porque não tiveram a oportunidade que nós temos, né? Quantas pessoas mais velhas tivessem tudo isso que a gente está conversando, quantos casamentos teriam sido completamente diferentes? Exato. E Quantas hoje a gente mulheres, tem né? essa oportunidade, às vezes a gente não valoriza, Uhum. né? O acesso ao conhecimento que a gente tem. Às vezes a gente deixa de lado e não valoriza. A gente tá encaminhando pro final, tá muito boa essa conversa, tô amando ouvir vocês, tô até quietinha aqui, As duas não só aprendendo. Hoje é meu dia de aprender. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para aquela mulher que tá em casa, que é empreendedora, que é mãe, que independente se empreende numa empresa, na própria empresa ou dentro de casa, porque eu acredito que empreender pode ser feito dentro de casa também, né? Mas eu queria que vocês deixassem um recado do coração para essa mulher, porque eu tenho certeza que tudo que a gente falou aqui
a maioria das mulheres vive em alguma parte. Alguma coisinha tem um probleminha ali que precisa ser resolvido, precisa ser cuidado com intencionalidade. Porque tudo que a gente falou, se a gente não parar pra observar e ser intencional, quando vê, tá acontecendo, a vida tá acontecendo e eu tô naquela coisa, né? Deixa a vida me levar. Só assim, Gabriela. então, às vezes é preciso que alguém nos desperte, alguém fale assim, ei, tem uma vida acontecendo, o que tu tá fazendo? Tu tá se posicionando? Tu tá se amando? Tu tá se cuidando? Tu tá se valorizando? E às vezes precisa de alguém como vocês, como nós, que fale pra ela, ei, você é a sua prioridade, porque você se amando, se cuidando, você vai fazer a diferença na vida das pessoas que estão à sua volta, inclusive na vida dos seus filhos, que a gente falou muito disso de exemplo. Então eu queria que vocês deixassem um recado pra essa mulher, que às vezes está um pouco perdida em relação a tudo isso, e que esse recado vai impulsioná-la pra realmente fazer a diferença começando dentro de casa. Começar? Não, pode falar. Então, se ninguém te disse isso hoje ainda, eu quero te dizer que você é muito mais bonita do que pensa. Nós vivemos uma sociedade baseada em padrões, e isso tem roubado o brilho de muitas mulheres, né? Entenda o seu valor, não espere, né, o reconhecimento do valor através somente de outras pessoas. Isso pode vir, mas ele precisa partir de nós. Quando nós entendemos, né, o quanto somos amadas, o quanto somos preciosas, né, não só para os nossos maridos, para a família, mas por Deus, automaticamente a gente consegue enxergar o nosso valor. Entenda que a mulher, ela pode sim, né, estar e fazer o que ela quiser, mas para isso ela precisa acreditar nela mesma, né? E hoje eu vejo no consultório que a maioria das mulheres não acreditam que são capazes. Recentemente, numa palestra, eu mostrei a Dona Maria dos Santos, uma senhora de 83 anos que se formou em Direito na USP. A Dona Maria não é melhor que eu e você, mas a Dona Maria acreditou que ela poderia, ela foi e fez. Então, se você deseja fazer algo que você, né, ainda não fez, nunca é tarde. Entenda que enquanto tiver um coração batendo, né, enquanto houver um fôlego de vida dentro de você, né, se Deus assim o quiser, né, coloque sua vida diante de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos entender que a mulher não foi feita para estar abaixo, mas para estar ao lado. Nós somos preciosas, né, e não menores. Então, quando a gente entende dessa forma, a gente entende, né, que o nosso valor, ele excede. Né? Nós somos realmente joias, mas para nos posicionarmos como joias, nós precisamos entender que somos joias e não bijuterias, né? Quando eu acho que eu sou uma bijuteria, eu não consigo entender o meu valor. Então, entenda o seu valor, entenda que você é preciosa e vá em busca daquilo que você deseja, para de procrastinar. Entenda que o hoje você tem, o amanhã a Deus pertence, nós não temos o amanhã. Então, aquilo que você pode fazer hoje, faça. Entenda que filhos são uma missão que Deus nos dá na terra, eles são anjos, eles não vieram para roubar o seu casamento, não vieram para roubar a sua felicidade, nem a sua beleza, como algumas falam para mim. Depois que eu tive meu filho, minha beleza foi embora. Você fez algumas opções, né? Você optou por algumas coisas e algumas coisas precisam ser ressignificadas. Dê um novo valor à sua vida, né? Entenda, ressignifique, comece do zero. Eu sempre digo que tem coisas que a gente construiu, precisam ser quebradas e construídas novamente. E tá tudo bem, não importa a idade que você tem. Deus abençoe a sua vida e precisando de mim, tô aí. Muito bom. Lani, deixa um recadinho aí pra mulherada. Então, nessa mesma linha da Gabi, né? Eu vejo que você, muitas vezes, a gente mesmo, né? A gente olha pra nós e assim, eu não sou capaz. E eu quero te dizer hoje que o Senhor te chama de minha menina, minha filha. O Pai é aquele que te criou. E você não é objeto do acaso, né? Não aconteceu por acaso. Não. Ele projetou você para ser como você é. Só que às vezes você fez algumas escolhas que desvirtuou do plano dele, daquilo que ele tinha para tua vida. Mas como a Gabi falou, dá tempo. Volta para a linha e celebre aquilo que o Senhor tem para tua vida. Como mãe, como esposa, como profissional, como amiga. Porque muitas vezes a gente falha porque a gente deixa de viver, como foi falado antes, e entendendo que a gente precisa também cuidar de nós. E nós somos templos do Espírito Santo e precisamos ser cuidados. E uma coisa que Deus ministrou comigo muito forte, fala para elas que vão ter dores de parto. São necessárias para que nasça aquilo que precisa nascer na vida delas. Então, tem dificuldade? Tem problema? Tem. Mas maior é aquilo que está por vir. Maior é aquilo que Deus preparou para a tua vida. Te mantém firme, sabe? Olhe para o alto, para o alvo. E não olhe para as circunstâncias, porque as circunstâncias elas querem nos afogar. É como um espinheiro que muitas vezes a gente está sufocada. Mas eu quero te dizer que você é especial sim, você é mãe, você é filha, você é amiga, você é alguém que o Senhor planejou. Então que Deus te abençoe e que você flua no propósito que Ele tem.
Quem sabe tá na hora de você dizer assim, Deus, eu escolho viver os teus sonhos e não mais os meus. Eu quero viver aquilo que tu tem pra mim. Porque até agora eu tentei do meu jeito, minha mão, ó, tá escapando pela mão e eu não tô conseguindo. Então eu escolho, assim como vocês, viver os planos de Deus. E eu creio que a partir daí, então, vai acontecer o grande sucesso que nós todas buscamos. É quando a gente depende de Deus 100%. Deus te abençoe. Uau, gente, que conteúdo, hein? Quanto aprendizado, quanto crescimento. Muito obrigada, lindonas, pela presença de vocês. Eu preparei aqui um presentinho para vocês. Aqui patrocinado pela nossa editora Legado. Obrigada. Aqui é um livro em coautoria com mulheres aí de todo o Legal. Brasil, trazendo conteúdo, experiência, conhecimento para a gente poder crescer cada vez mais. A gente falou muito disso aqui. Isso é extremamente importante, né? E você que está em casa nos assistindo, pega tudo que foi falado aqui, anota e coloca em prática. Porque de verdade faz muita diferença. Amém. Se a gente não parar muitas vezes para aprender e sair do piloto automático, a gente vai continuar caminhando sem rumo e vivendo insatisfeita, infeliz, com vários sentimentos ruins e negativos que a gente vai transferir para outras pessoas. Sabe aquela mulher machucada que sai machucando todo mundo? Tá na hora de você buscar cura. Tá na hora de você encontrar em mesas como essas, em conteúdos como esse que a gente falou hoje, um conteúdo que vai te acrescentar, que vai te elevar, que vai fazer você crescer. Isso a gente tem que buscar. Isso é intencionalidade também, é você saber, opa, eu preciso crescer. Eu não sou a mulher que sabe tudo, eu preciso, embora eu saiba algumas coisas, tudo bem, eu aprendi, mas e agora? Qual que é o meu próximo passo? O que eu preciso fazer para melhorar como mãe, como esposa? E como a gente falou aqui, todas as áreas são importantes, eu não posso negligenciá-las. Acaba que são ferramentas, né? Sim. Que se não usar, vai ser só uma caixa de ferramentas. E isso que a gente falou é real, porque tudo isso tem trazido, a negligência disso tem trazido muitas feridas, e essas feridas têm feito mulheres, têm criado mulheres insatisfeitas na nossa sociedade, que tem trazido exemplos ruins. Consequências, Tem né? consequências, elas vão pra internet falar, às vezes, o que nem elas acreditam, mas tá lá um coração cheio de ferida, um coração sujo, um coração entristecido. Busca essa cura. Busca em Deus, busca no conhecimento, busca em você mesma, porque a tua essência é maravilhosa. Amém. O verdadeiro poder está na nossa essência. E se a gente entender isso, entender a nossa identidade, a nossa essência e vivê-la, a gente vai viver o sucesso real. Esse é o verdadeiro sucesso. Muito obrigada, lindonas. Esse foi mais um episódio do Legado Delas Cast. Ficamos por aqui. Deixa um beijo no teu coração e olha, deixa teu comentário aí. Fala o que mais tocou a tua vida e o que você vai pôr em prática, porque isso, no final das contas, é o que vale a pena, né? Beijo no teu coração e esse foi o último episódio da primeira temporada. Se prepare, porque a gente está preparando aqui uma segunda temporada poderosa com mulheres incríveis, assim como foi a primeira temporada, que eu tenho certeza que vai tocar a tua vida, transformar a tua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. Beijão e a gente se vê na próxima temporada.